Lar. Nós vamos então falar sobre esse assunto a partir de agora no Tom Maior com o médico especialista em reprodução humana, Dr. Ricardo Pimentel. Dr. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde a todos, fico muito feliz de termos aberto esse espaço aí para discutir um assunto tão relevante e aproveitando e desejando boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quem participa também deste bate-papo com a gente é a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Boa tarde, tudo bem? Boa semana para você. Oi, Jéssica, uma ótima semana para você, para a Paloma, para o Dr. Ricardo, para todos que nos assistem, ouvem aqui no Sistema Sagres. Doutor Ricardo, para a gente começar a entender mais sobre esse assunto, é importante a gente realizar também uma avaliação a respeito do cenário deste tema aqui no Brasil. O número de mulheres com infertilidade tem aumentado nos últimos anos? Se sim, quais são as causas, doutor? Olha só, a infertilidade é muito mais comum do que imaginamos, né? Ao longo de 12 meses de tentativas, 85% dos casais vão atingir o sucesso que é a gravidez. 15% não conseguirão. Isso quer dizer que se nós, por exemplo, formos a algum restaurante e tivermos 6 casais na mesa, um casal tem dificuldade em engravidar. E as causas nós podemos resumir da seguinte maneira. Para que eu consiga atingir uma gravidez espontânea, natural, eu preciso de pelo menos 3 requisitos básicos. O primeiro deles é o gameta feminino. Então, a mulher precisa ovular regularmente. Então, por exemplo, em algumas síndromes, como ovário policísticos, naquelas mulheres que apresentam ciclos irregulares, um mês dura 25 dias, outro mês 35, 38, provavelmente eu não estou ovulando e sem o gameta feminino não tem gravidez. Eu também necessito do gameta masculino, que é o espermatozoide. Portanto, quaisquer alterações, seja da concentração ou da motilidade do espermatozoide, por exemplo, por causa de uma varicocele ou pelo uso indevido de anabolizantes, eu também não vou poder contribuir com o gameta masculino e sem espermatozoide não tem gravidez. E por último, o local onde eles se encontram, que é a trompa uterina, para quem não sabe, o embriãozinho vive por 4 dias na trompa uterina. Ele precisa estar pérvio e saudável. Então, quando a gente tem doenças como a endometriose ou qualquer afecção tubo-peritoneal, se a paciente teve uma infecção pélvica grave no passado, pode ser que as trompas não estejam saudáveis e isso também é uma causa de infertilidade. E por último, e talvez mais importante, uma causa muito relevante e atual, que é o adiamento da maternidade. Jéssica, o Dr. Ricardo acabou de falar no assunto que eu ia sim perguntar para ele, porque hoje em dia as mulheres, o que a gente vê e nota, têm optado por primeiro ter uma estabilidade profissional, emocional, para depois se lançarem aí, a maternidade. E aí, como é que fica isso? Isso também é um fator de infertilidade? Isso diminui as probabilidades? A gente sabe vulgarmente que sim, doutor? Quanto mais o tempo passa, fica um pouco mais difícil. Mas, tecnicamente falando, a que se atribui isso? Excelente pergunta. Se a gente fizer um resgate rápido da memória, a gente vai lembrar que as nossas avós e bisavós começavam a engravidar com 15, 16 anos e aos 25 já encerrava a fábrica, com talvez 7, 8 filhos. Porém, com o advento da pílula anticoncepcional em 1960, a mulher finalmente ganhou esse controle da fertilidade. Pela primeira vez, ela teve a oportunidade de poder decidir o momento ideal de engravidar, o que é ótimo, porém trouxe consequências. Esse termo planejamento familiar acabou hoje se tornando sinônimo de contracepção. Então, a adolescente vai a primeira vez ao ginecologista, às vezes acompanhado da mãe, e o mesmo receita uma pílula, um método contraceptivo, porque naquele momento não é o momento ideal de engravidar. Só que o planejamento familiar encerra ali, e esse assunto nunca mais é tocado novamente. Então, perguntas como qual é o período ideal para eu engravidar, quando eu devo avaliar minha reserva, o que é o congelamento de óvulo, acabam ficando sem resposta.
E a verdade é que o ovário tem prazo de validade. Então, diferente dos homens, a mulher produz todos os seus ovos ainda na barriga da mãe, produzindo o seu último ali em torno de 20 semanas de gravidez. E dali para frente, ela só vai consumindo esses óvulos já produzidos. Então, os óvulos da mulher têm a mesma idade que ela. É uma pergunta que aparece muito no consultório: doutor, que exame que eu faço para eu saber se meu óvulo tem boa ou má qualidade? E a resposta é: não existe. O único marcador da qualidade dos óvulos é a idade da mulher. Então, o maior desafio é que, ao romper a barreira dos 35 anos, a gente perde tanto quantidade de ovos quanto qualidade. E quando passa dos 41, 42 anos, os desafios ficam muito difíceis. Só para a gente ter uma noção, a taxa de aborto, que até os 35 anos é de 20%, 30%, após os 40 vai aumentar para 50%, após os 44 para 90%. E os óvulos das mulheres, até os 32 anos, apenas 20%, em torno de 20%, são alterados geneticamente. Mas dos 33 anos para frente, a grande maioria, 60%, 70% dos óvulos são alterados geneticamente. Isso significa o quê? Que com o passar dos anos, cada vez mais eu preciso de mais óvulos. Só que eu não tenho, porque o fator quantitativo também está alterado. Só para a gente ter uma noção rápida, aos 42 anos, as estatísticas mostram que eu preciso mais ou menos 61 óvulos para que eu possa atingir uma gravidez saudável. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao Tom Maior. A pergunta que eu tenho para o senhor é que geralmente, né, é muito importante que o casal eles conversem antes do casamento sobre o desejo de ter filhos. Eu queria saber do senhor qual que é a importância também que esse casal realize exames para ver a fertilidade, né, dos dois antes de decidir por um casamento ou até por uma união estável. Essa pergunta é muito interessante. Pela falta de informação, que é um problema mundial, não é um problema só do nosso país, o que acontece é que as mulheres acabam superestimando a sua capacidade reprodutiva, a sua fertilidade, e subestimando a probabilidade dela ter infertilidade no futuro. Então, a pergunta muito comum é assim: doutor, mas a mulher não entra na menopausa só com 50, 51 anos no Brasil? Por que aos 37 eu tenho que me preocupar? Porque a mulher, ela entra num período que a gente chama de subfertilidade, onde a gente começa a ter dificuldades, 10 a 13 anos antes da menopausa, que é exatamente dos 37 aos 40 anos. Olha que interessante, se um casal não quer ter dificuldades para engravidar, e se o mesmo planeja ter em torno de 2 filhos, a gente deve começar as tentativas aos 27 anos. E se por algum motivo a gente necessitar da fertilização in vitro, essas tentativas têm que ser iniciadas aos 31 anos, para que a gente tenha lá 90%, 85% de chance de sucesso. Então, a idade realmente tem um fator muito impactante. Antigamente, a investigação do homem e da mulher, ela só se dava após 1 ano de tentativas. Esse conceito hoje em dia vem mudando. Então, o cenário ideal é que quando surge o desejo, antes de iniciar as tentativas, faz parte, né, do nosso planejamento realizar uma investigação básica, que a gente chama, por exemplo, um espermograma do marido, um ultrassom completo da mulher, que envolve contagem de folículos, envolve rastreio de endometriose, avaliação das trompas e alguns exames hormonais que podem aí contribuir para a nossa investigação inicial, que é de extrema importância. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico especialista em reprodução humana, Dr. Tiago Pimentel. Dr. Ricardo Pimentel, desculpa. Doutor Ricardo, nessa questão do congelamento de óvulos, também tem uma idade limite para fazer esse congelamento? Como que funciona esse processo? Bom, o congelamento é um procedimento seguro e eficaz, né, onde o principal objetivo é armazenar os óvulos da mulher em nitrogênio líquido, de uma forma bastante eficaz, para que eles possam ser utilizados no futuro. A gente chama de preservação social da fertilidade.
que hoje, nesse cenário que a gente encontra de adiamento na maternidade, é muito importante. Bom, o que a gente costuma orientar é o seguinte: se o casal, a mulher principalmente, tem ali entre 30 e 31 anos e não tem perspectiva de engravidar nos próximos 2, 3 anos, aquele é um momento ideal para que se faça o congelamento. Mas acontece que 80% das pacientes chegam para nós depois dos 35 anos, em média 37, 38 anos. Qual é o momento ideal para essas mulheres? O quanto antes. Então, para o congelamento de óvulo, vale aquela máxima: não deixe para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Então, com 36 é melhor com 37, 37 é melhor que com 38. Bom, mas e até quando a gente pode congelar, né? Isso é uma pergunta delicada e que a resposta deve ser abordada individualmente para cada paciente. Por quê? Se a gente for analisar do ponto de vista ético-moral, segundo a resolução de 2021 do Conselho Federal de Medicina, permite-se a realização de técnicas de reprodução assistida para pacientes até de 50 anos. O paciente acima de 50 anos tem que ter uma defesa, um respaldo técnico-científico apresentado para o médico. Só que, em outra cláusula, ele deixa firmado o seguinte, que para que a gente ofereça o tratamento para essa paciente, ela tem que ter possibilidades de sucesso. Olha só, quando a gente pega 45 anos, os estudos mostram que praticamente 100% dos ovos são alterados geneticamente. Então, essa paciente teria que conseguir 70, 80, talvez 90 ovos para ter um embrião saudável. Então, a gente não acaba adicionando muito sucesso a esse planejamento. E, por outro lado, ela vai ter um desgaste emocional e financeiro enorme. Aos 42 anos, a gente já precisa de 60 ovos, né? Então, quando passa ali de 43, 44 anos, é uma decisão que deve ser tomada médico a paciente, porque os resultados são bem abaixo do esperado. Já fizeram estudos sobre isso, né? Então, a paciente com mais de 40 anos que congela os seus ovos, mesmo se descongelar o óvulo sobreviver, fecundar, formar um embrião de boa qualidade, para cada embrião transferido, ela só tem 5% de sucesso. Então, tem que pesar na balança o custo-benefício. Jéssica, queria fazer uma pergunta para o doutor Ricardo. Esses assuntos são sempre muito delicados, esbarram nessa questão ética também, né? Enfim, mas estou achando ótima a discussão, doutor, para a gente poder se informar, né, e aprender com tudo isso. Você comentou, quando você explicava do gameta feminino, do masculino e de uma trompa uterina saudável, né? O que a gente pode fazer em termos de hábitos de vida para a gente ter bom, os homens, né, um gameta masculino, e as mulheres um gameta feminino saudável. Você citou o uso de anabolizantes que prejudicam. Pelo lado feminino tem as questões de ovário policístico, mas em termos de hábito de vida, né? Se fumar prejudica, bebida alcoólica prejudica, sei lá, algum determinado sobreesforço, né? Como é que funciona isso para a gente se ajudar também, quem vislumbra, né? Que quer ter filho e que já quer se preparar para isso? Bom, eu costumo dizer para as minhas pacientes que são os 5 dedos das mãos. Então, são 5 fatores de extrema importância. O óvulo vai envelhecer independente do que a gente faça, mas a gente pode contribuir para que ele envelheça de uma forma mais lenta, né? Então, por exemplo, dieta. Aqui, o inimigo é o mesmo da nutricionista, então é o excesso de carboidrato. Então, a recomendação é uma alimentação saudável, né? Talvez, pelo menos ali durante a semana, substituir o carboidrato por um carboidrato integral. Então, faz parte da nossa tratativa. Atividade física de extrema importância, né? Lembrar que o conceito mudou, que hoje a gente necessita de pelo menos 4, 5 vezes por semana para a gente ter o benefício cardiocirculatório, né? Então, nem que seja 30 minutos por dia, mas é importante. Bebida alcoólica, gente, para a mulher, principalmente nesse momento de tentar engravidar, não tem dose segura. Então, a orientação é realmente álcool zero. Para os homens, o que os artigos mostram? Que acima de 4 a 5 doses semanais, começa a ter impacto também no espermograma. Então, que segure só ali naquela cervejinha do final de semana, né?
O tabaco, nenhuma quantidade é segura. Então, é tabaco zero, tanto para o homem quanto para a mulher, quanto o uso de drogas recreativas também. Ambos já têm comprovação científica de prejuízo tanto para o espermatozoide quanto para o óvulo. E um último fator, que é o que o brasileiro mais esquece, que é o aspecto emocional, né? Então, não é que as nossas emoções ou nossos problemas emocionais ou nossa ansiedade em excesso vai prejudicar os nossos resultados. Mas, no decorrer do tratamento, a gente percebe que, se estiver sob controle, os resultados são mais positivos, dentro da expectativa aguardada. Então, se a gente, pelo menos, contribuir para o nosso planejamento com esses 5 tópicos do estilo de vida, já estamos ajudando e muito. Para as mulheres tem um último detalhezinho da cafeína, né? A cafeína também em excesso, mais do que 3, 4 xícaras por dia, também pode alterar a qualidade dos nossos óvulos. Mas é basicamente isso. Doutor Ricardo, em uma das suas respostas anteriores, o senhor explicou que se um casal quiser ter 2 filhos, eles devem começar a tentar aos 27 anos da mulher. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: se um casal está tentando ter filho há um certo tempo, qual que é o momento certo de procurar ajuda? Quando perceber que aquilo não está certo, que estão tentando há um certo tempo e não há resultados? Bom, se o casal tem menos de 35 anos, a gente pode considerar a infertilidade após 12 meses de tentativa. Acima dos 35 anos, 6 meses de tentativa sem sucesso. E após os 40 anos, essa avaliação tem que ser imediata. Porém, vale uma ressalva. Se a mulher já tem conhecimento, por exemplo, de uma causa masculina, que o marido já teve dificuldade antes de engravidar, ou se ela já tem conhecimento que ela tem ciclos irregulares, menstrua sempre na data não esperada, ou se ela tem endometriose, todas essas condições têm que levar a mulher a buscar ajuda de forma imediata, pelo menos para uma investigação básica. Mas lembra que eu alertei no começo? Esse conceito vem mudando, né? Então, hoje, porque a informação está chegando mais para as nossas mulheres, a gente percebe que os casais estão procurando cada vez mais cedo, né? Assim que iniciam as tentativas. Talvez essa seja a melhor estratégia para a gente evitar problemas futuros. Doutor Ricardo, a infertilidade também e as tentativas frustradas, né, de engravidar pode acabar abalando o relacionamento do casal? Se isso acontecer, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as medidas, né, que esse casal pode tomar para tentar amenizar. Olha só, o desafio emocional da infertilidade é muito sério, gente. Então, os estudos nos mostram que o impacto emocional, porque é uma sensação de impotência, é uma sensação que você não tem o controle da situação. Os estudos mostram que o impacto emocional é tão forte quanto o diagnóstico de um câncer, por exemplo. É tão forte como o sentimento de perder um filho. Olha só que interessante, né? Por exemplo, na nossa clínica, que é a Perfeita Reprodução Humana, aqui em Goiânia, nós temos 3 psicólogas por conta das nossas pacientes. Já faz parte do tratamento, porque a gente entende o quanto esse desafio emocional é importante e que, se a paciente for bem conduzida, bem amparada, isso vai ajudar muito nos resultados positivos dela. Doutor Ricardo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que a gente falasse também um pouco a respeito dos avanços, né, nessa área, avanços científicos que aumentaram aí nos últimos anos as chances de pessoas inférteis, então, terem filhos. Tivemos muitos avanços e também a questão do acesso, né, a esse tipo de tratamento. O custo é alto ainda no Sistema Único de Saúde, o acesso não é tão fácil assim, né, doutor? Exatamente, né? Infelizmente, o custo dos tratamentos ainda são um pouco salgados, vamos dizer assim, né? Nossas matéria-prima utilizada e as medicações são todas medicações que vêm de fora com um custo ainda alto. Então, infelizmente, não é 100% da população que consegue ter acesso. A gente vem batalhando contra isso, né? Durante os anos, uma batalha aí contra os planos de saúde, que ainda está só começando, né? Mas muita coisa já melhorou. Por exemplo, o congelamento de ovos, né? Antigamente, quando a gente deparava-se com uma situação, um casal, por exemplo, ali com seus 43, 44 anos,
a gente não tinha a opção da ovodoação, né, que é receber o óvulo de uma doadora jovem, dando a esse casal uma excelente oportunidade, né, a mesma chance de gravidez de uma mulher de 30, 31 anos. As pesquisas também não param por aí, né? Em breve eu acredito que vamos ver avanços aí em relação às técnicas da célula-tronco, podendo aí corrigir defeitos de fertilidades ainda mais graves, né? Então já evoluímos muito, mas ainda tem muita coisa por vir, eu tenho certeza. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior, por esclarecer as nossas dúvidas de um assunto que realmente é tão importante. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima. Eu que agradeço o convite e deixo aqui, gostaria muito de parabenizar vocês por abrir espaço para esse tipo de assunto, né, que ainda é tão controverso e a gente ainda tem tanta dificuldade de fazer com que essas informações cheguem às nossas pacientes. Parabéns a vocês, estou à disposição e uma excelente tarde. Muito obrigada ao Dr. Ricardo Pimentel, médico